Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre química e farmacologia dos óleos essenciais, para dizer o que é uma coisa e o que é outra, porque tem uma confusão dos infernos nessa área, né? E eu sei que todo mundo diz, eu quero aprender química dos óleos essenciais, porque eu preciso aprender química dos óleos essenciais, porque química dos óleos essenciais é um trem muito difícil. Mas na verdade, quase sempre, quando as pessoas estão dizendo que elas querem aprender química dos óleos essenciais, de verdade, verdade verdadeira, elas estão querendo aprender farmacologia dos óleos essenciais. Eu vou explicar por quê. Olha só, é um fato, né, notório de que muitas pessoas que se dedicam à aromaterapia enquanto profissão estão na sua segunda profissão, às vezes terceira profissão. Todo mundo reconhece isso, principalmente as pessoas que lidam com a formação desses profissionais, como é o meu caso, e faço isso há mais de 10 anos. Então a pessoa, ela fez uma graduação que não necessariamente foi uma graduação na área de saúde, e aí lá pelas tantas, normalmente isso acontece lá na casa dos 35, 40 anos, ela tem uma epifania e resolve trabalhar numa coisa que ela realmente gosta, e ela descobre que ela gosta de aromaterapia e ela quer ser um profissional aromaterapeuta. E aí começa as dificuldades, né? Porque ela começa talvez estudando as propriedades olfativas dos óleos essenciais, se apaixona pela aromaterapia sutil, né? Os efeitos sutis dos óleos essenciais, até que ela abre um livro de óleo essencial e começa a ver aquele monte de palavrão. Aromadendreno, metileterfenol, sesquiterpeno, né? Começa a ver um monte de nome de molécula, beta-cariofileno, linalol, óxido de cariofileno, enfim. Aí ela fala, e agora lascou-se, né? Então, em algum momento ela fala assim, puxa, eu preciso estudar a química dos óleos essenciais, né? E aí isso aconteceu comigo também, porque vocês sabem que eu me formei na graduação em linguística, né? E eu fui entrar para a área de saúde quando eu tinha 27 anos de idade, mas eu já era formada e já trabalhava no marketing e tudo mais. E eu fui entrar na área de saúde pela porta do yoga, né? Porque eu me tornei uma professora de yoga com 27 anos de idade. E aí o que aconteceu foi que quando eu comecei de fato a estudar os óleos essenciais, eu me deparei com essa mesma dificuldade. Lascou-se, né? Aqui esse monte de nome de molécula esquisita, nem sei o que esse povo todo faz. Eu tive um excelente professor, né, que foi o Fabian Laszlo. Então eu já entrei na aromaterapia na hora que eu fui começar a estudar de fato, com esse viés da farmacologia dos óleos, com esse viés nas evidências científicas. Então eu tive que aprender tudo isso na marra. E não foi fácil, né? Só que uma coisa que eu fui percebendo à medida que eu também tinha que transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, é que o que eu tinha aprendido de química lá no meu colegial, que é o segundo grau, né? Hoje em dia as pessoas falam ensino médio, é suficiente para o que a gente precisa no nosso dia a dia para entender a química dos óleos essenciais. E essa foi uma descoberta fantástica, porque em algum momento eu entendi o seguinte, mas eu passei no vestibular, né? Eu não zerei em química. Então eu entendi que eu tinha a capacidade de estudar novamente a química dos óleos essenciais, contanto que eu tivesse uma ajuda, né? E aí essa ajuda apareceu de diversas formas. A primeira coisa que eu fiz foi comprar os livros que estavam disponíveis que falavam sobre química dos óleos essenciais. E aí, obviamente, eu caí no livro do Robert Serran e do Rodney Young, que é o Essential Oil Safety, apesar que não é um livro de química, ele traz um pequeno capítulo sobre a química dos óleos, me ajudou. Aí depois eu caí no livro de química da Sue Clark, que é inclusive um livro que acabou de ser traduzido pela Laszlo e já está disponível no catálogo. Mas as coisas só começaram a ficar boas realmente depois que eu entrei na leitura do livro da Dr. Joy Bowles, que eu considero que, em inglês, é o melhor livro sobre química e farmacologia dos óleos essenciais. Nesse meio do caminho, eu descobri a primeira edição do livro da minha querida colega Adriana Nunes Wolfenbüttel, que é a base da química dos óleos essenciais e da aromaterapia. E foi um livro extraordinário também para me abrir a cabeça sobre essa questão da química dos óleos essenciais. Mas eu ainda tinha algum tipo de dificuldade, então naquela altura, o que eu resolvi fazer? Tomar aulas particulares para recordar todo aquele conteúdo de química que eu tinha aprendido no segundo grau, só que com uma diferença brutal. Nesse momento eu sabia quais eram as perguntas que eu queria fazer. Porque o problema da gente começar a estudar química é a gente não saber a pergunta que a gente quer fazer, né, para entender a aplicação dessa química nos óleos essenciais.
Então, não adianta a gente estudar um assunto que é um assunto de base, como a química, se você não sabe o que você quer fazer com essa química. E aí, então, eu percebi que a experiência que eu tinha na aromaterapia que me fazia buscar na química aquilo que, de fato, ia me ajudar nos meus questionamentos. Tanto que depois eu montei um curso, né, que eu dei em 2018, com 32 horas de aula, que foi a Química e a Farmacologia dos Óleos Essenciais, e que vai ser reeditado em algum momento agora aqui em 2021, que eu vou gravar esse curso e vou deixar ele disponível no EAD da Casa Mai. Mas muito bem, então o que aconteceu? Eu fui buscar uma professora de Química de faculdade, mas também de segundo grau, e tomei aulas particulares com ela. Ela era uma aluna minha, nós fizemos uma permuta, ela me deu aulas de química e eu dei outras aulas para ela de aromaterapia. E quando eu estudava perfumaria, na turma da Anne Walsh, foi a primeira turma que a Anne foi tutora aqui no Brasil, tinha eu e mais uma colega minha que também tinha se formado em química, e a gente fazia as aulas com a Anne, que era a nossa tutora. E aí, quando a gente percebeu que essa nossa colega era formada em química, a gente falou, escuta, você não quer dar umas aulinhas pra gente, não? E daí nós tomamos aula, eu e a Anne, né? Nossa, quantos anos faz isso? Com essa nossa colega, e depois essa colega também deu um curso curto de introdução à química dos óleos essenciais na Casa Mai, né? Isso eu tô falando talvez em 2015, 2014, eu já não me lembro mais, tem muito tempo realmente. Então, eu de fato me debrucei, eu fiz um esforço de aprendizado sobre a química dos óleos essenciais, mas eu acho que o que foi fundamental para eu conseguir extrair da química dos óleos aquilo que é necessário para a minha prática de aromaterapia foi de fato eu ter experiência em aromaterapia, porque senão fica um conteúdo muito árido, né? Você abrir uma cromatografia, saber que raio de molécula que tem lá dentro. Se você não sabe o que você está querendo aquelas moléculas, aquela informação que está no macromato, o que você faz com aquilo? Você não faz absolutamente nada. E aí você estuda e esquece no dia seguinte, porque essa é a verdade absoluta. Se nós não usamos aquele conteúdo no nosso dia a dia, a gente esquece. E química é o troço que a gente esquece. Ajudou muito também na consolidação do meu conhecimento em química dos óleos essenciais, uma palestra que eu dei no Conaroma, que se chama Aromaterapia para Nerds. Naquela época eu estava com muitos questionamentos sobre a química dos óleos essenciais, eu queria entender também do ponto de vista físico-químicos hidrolatos, eu tinha muitas perguntas. E aí eu sentei e falei o seguinte, bom, eu preciso gravar uma palestra para o Conaroma e eu também não posso parar de estudar química. Então eu vou juntar a fome com a vontade de comer e surgiu essa palestra, que é Aromaterapia para Nerds, é uma palestra gratuita. Se você estiver aí na internet, entra no site da Casa Mai, que é casamai.com.br, vai lá na seção de materiais gratuitos e downloads e você solicita o link dessa palestra e você pode assistir. É uma palestra que tem 2 horas e meia de duração. Então, depois que eu dei essa palestra, eu me senti madura para, inclusive, poder montar esse curso meu, que foi feito por várias pessoas na época, né? E aí depois ainda fiz outros cursos também de introdução à química dos óleos essenciais, que a gente não pode parar de estudar muito. Só que, na verdade, o que eu percebi quando eu comecei a ensinar a química dos óleos essenciais para os meus alunos é que eles não querem saber da química dos óleos essenciais. Na verdade, o que eles querem saber é sobre a farmacologia dos óleos essenciais. Só que as pessoas não entendem muito a diferença. Quando eu falo da química dos óleos essenciais, eu digo que em tal óleo essencial existe um sesquiterpeno, existe um metileterfenol, existe um aldeído, existe, por exemplo, um álcool monoterpênico, existe aqui um aldeído fenilpropanoide, né? Eu sei, por exemplo, quantos átomos existem em determinada molécula, eu sei, por exemplo, por que um fenol pode se comportar como um ácido fraco na pele, né? Enfim, eu entendo alguns parâmetros de qualidade de óleos essenciais, tipo densidade relativa, né? Refração óptica, é isso. Mas se eu sei apenas a química dos óleos essenciais, eu falo assim, beta-carofileno, o que faz? Não sei, porque quem diz o que o beta-carofileno faz do ponto de vista terapêutico ou tóxico é a farmacologia dos óleos essenciais. Então, você saber que, por exemplo, timol é um fenol, é química dos óleos essenciais. Saber que um fenol do tipo timol age como um antioxidante é farmacologia dos óleos essenciais. Você saber que, por exemplo, um D-limoneno é um isômero, é química dos óleos essenciais. Saber que o D-limoneno tem um potencial, por exemplo,
como um solvente de gorduras, né? Ou isso é farmacologia dos óleos essenciais. Então, quando as pessoas dizem que elas querem estudar química dos óleos essenciais, eu tenho quase certeza absoluta que elas estão dizendo que elas querem aprender farmacologia dos óleos essenciais. Aí a pergunta é o seguinte: como é que a gente aprende farmacologia dos óleos essenciais? Bom, começa pela química, né? Porque se você não souber minimamente pronunciar aqueles palavrões todos, brincadeira, eu adoro química dos óleos essenciais. Então, eu me refiro carinhosamente àqueles palavrões todos. A gente não começa nem conseguir ler os artigos científicos, né? Só que a farmacologia dos óleos essenciais, ela requer um outro tipo de conhecimento que é complicadíssimo, que é o conhecimento de bioquímica, né? E é isso aí, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar biologia, não tem muito como, né? Me lembro que quando eu pedi autorização para o Fabian para ser professora do Aromatologia na Saúde 1 dele, que é um curso basicamente de farmacologia dos óleos essenciais, isso aí foi em 2010, né? Eu me lembro que foi em 2011 que eu comecei a dar esse curso pela internet e também em turmas presenciais. O Fábio não tinha tempo para me treinar, mas eu falei para ele assim: Fábio, eu quero dar esse curso tal, porque eu já dou introdução, acho que vai ser legal formar novas turmas tal. Você também não está mais conseguindo viajar para dar essa turma, e aí você também pode se dedicar ao Aromatologia na Saúde 2. Ele falou: Mayra, beleza, eu não tenho como te treinar, aqui tá a apostila, você estuda, eu volto para Curitiba daqui a um ano, você dá aula na minha frente, e aí você está autorizada a dar essa disciplina. E eu falei: beleza, né? Aí depois eu falei: e agora? O que eu faço na minha vida, né? Lascou, né? Porque eu não entendo patavina nenhuma de farmacologia, de bioquímica, de nada. Nada. O que eu fiz? Eu saí comprando os livros, né? De farmacologia, bioquímica para farmacêuticos. Comprei livros de bioquímica para profissionais de saúde. Saí comprando uns catatal desse tamanho e comecei a ler. E aí o que eu não sabia, eu abri o YouTube, ia ver aula de cursinho, aula de faculdade. Foi dessa maneira como eu consegui aprender. E aí o que aconteceu foi que eu peguei então esse livro da Dr. Joy Bowles e foi um livro que me ajudou muito, porque ela faz muito essa confluência entre a química e a farmacologia dos óleos essenciais, trazendo a discussão para o campo do dia a dia do aromaterapeuta, que é realmente o que eu acho que me fazia falta naquele momento, né? E aí, claro, evidentemente que pelo fato de eu também ser uma professora, quando você tenta explicar um assunto para os alunos, você desenvolve também a sua compreensão mais profunda daquele tópico. E então, inegavelmente, eu aprendi farmacologia porque eu também fui obrigada a ensinar farmacologia para os meus alunos. E aí o que eu acho é o seguinte: nós não temos hoje, quando os alunos querem assim, me dê um compêndio das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Lamento, querido, esse compêndio não existe, né? Hoje, para a gente aprender farmacologia dos óleos essenciais, você precisa fazer a famosa HBC, né? O que é HBC? Hora, bunda, cadeira. Você senta na frente do teu computador, confortavelmente, cata uma xícara de água, cata uma xícara de chá e aí abre lá o PubMed, o Cielo e o Cochrane e fica fazendo pesquisa. Usa lá de descritor moléculas, usa como descritor essential oil, usa como descritor o raio que você quiser e aí fica fazendo lá pesquisa, garimpo de artigo científico, porque é isso que existe. Nós não temos um compilado de farmacologia dos óleos essenciais da mesma envergadura que o Essential Oil Safety do Serran. Claro que farmacologia dos óleos essenciais tem a ver com a toxicidade dos óleos essenciais, a sua ação tóxica no organismo. E isso tá de boníssimo tamanho se você catar o Essential Oil Safety para estudar. Ele está na sua segunda edição, essa segunda edição foi lançada em 2013. Parece que o Serran está trabalhando numa nova edição para ser lançada no mercado esse ano ou ano que vem. Mas, de qualquer maneira, nós temos um livro colossal sobre a parte toxicológica da ação dos óleos essenciais. Agora, a parte terapêutica, nós não temos um Essential Oil Safety para chamar de nosso, né? Então, não seria um Essential Oil Safety, teria que ser um Essential Oil Therapeutic, né? Nós não temos isso, mas nós temos bons livros que, de certa maneira, fazem um compilado sobre as principais pesquisas científicas. Muitas delas são pesquisas ainda básicas, não são feitas em humanos, não são pesquisas de ensaios clínicos, né? Mas, de qualquer maneira, nós temos alguns livros que, de fato, fazem essa espécie de compilado. O primeiro, que é mais acessível para nós, é o livro da doutora Adriana, né, que está publicado pela Laszlo, A Base da Química dos Óleos Essenciais e da Aromaterapia. Mas eu penso que outros dois bons livros
Um é o livro do Dr. Scott Johnson, que é o Evidence-Based Therapeutics of Essential Oil, eu não me lembro mais, coloca lá Evidence-Based Scott Johnson que você acha na Amazon. E esse livro, então, ele, na prancha de cada óleo essencial, ele sumariza quais são as principais pesquisas, né, de farmacologia dos óleos, ou seja, da ação terapêutica, mas também traz alguma coisa sobre a ação toxicológica. O Dr. Scott Johnson, ele é um best-seller, né, em termos de autor de aromaterapia. Ele é ligado ao marketing do multinível, então muitas coisas que ele traz mais ou menos sob encomenda. Então alguma empresa do marketing multinível, na verdade é quase sempre a doTERRA, né, encomenda para ele um artigo científico, uma pesquisa, um resumo, ele vai e faz, e aí assina inclusive o e-mail dele como sendo doterra.com. Então é claro que existe esse tipo de viés, né? Mas, de certa maneira, ele é um autor muito consistente, com muitos recursos para nos passar essa informação. Então, esse livro dele, o Evidence Based, que eu não me lembro o resto do nome, é um livro interessante para você ter em casa. E o outro livro, que esse sim é um livro extraordinário, é o Essential Oil da Jennifer Peace Rind. A Jennifer Peace, ela tem um livro traduzido na Lazo, que é o Sinergia, em inglês se chama Blending. E esse livro Essential Oil dela, Essential Oils, é um livro que já foi publicado e no ano passado, 2020, ou final de 2019, na verdade, porque eu comprei em 2020. Em 2019, no final de 2019, ela lançou a segunda edição desse livro completamente revista e ampliada. E esse livro é extraordinário. A Jennifer Peace é uma escritora muito séria, é uma escritora com muitos recursos, né? Porque ela versa tão bem sobre a aromaterapia sutil quanto a aromaterapia clínica, né? Tanto sobre as propriedades olfativas dos óleos essenciais quanto as propriedades farmacológicas. E nesse livro ela compila as principais ações farmacológicas dos óleos essenciais, mas também das principais moléculas. Então tá tudo lá, porque tá tudo, você clica, você já vê o artigo científico, já pega o artigo científico, já abre no Google e vai fazendo assim, é ótimo, né? Existem outras escolas também que acabam fazendo fichas sobre os óleos e sobre as moléculas, por exemplo, a escola da Jade Schultz lá nos Estados Unidos tem um curso de Química e Farmacologia dos Óleos Essenciais que você ganha um PDF com todas as pesquisas sumarizadas. Eu tenho a impressão que o curso que o Ian está dando aqui no Brasil, ele também fez esse esquema de um PDF com as pesquisas sumarizadas. E outras escolas acabam fazendo esse tipo de coisa também, que é bastante interessante, né? Mas em termos de custo e benefício, é mais barato você comprar o livro do que comprar um curso, quase sempre é assim que funciona, só que daí realmente você teria que dar uma lida em inglês, né, porque do contrário fica complicado, não tem como a gente usar o Google num livro, né, mesmo que seja um e-book é meio complicado. Agora, o que acontece é o seguinte, entenda que quando você quer estudar química dos óleos essenciais, a química dos óleos é relativamente simples. E preste muita atenção que eu usei um advérbio, relativamente, em comparação à farmacologia dos óleos essenciais. Essa é um Deus nos acuda, né? Mas você precisa de uma base da química, como eu disse, minimamente entender quais são as funções químicas, quais são os nomes, né? Quais são as propriedades físico-químicas das funções, das moléculas, para conseguir chegar na farmacologia, porque se você não souber nem pronunciar o nome, não adianta patavina nenhuma você catar um artigo de ação farmacológica de molécula de óleo essencial. Agora, para estudar farmacologia dos óleos essenciais, que vai dizer o seguinte, essa molécula faz o quê? Isso você vai precisar de bioquímica, vai precisar de biologia, né? Então, se for uma deficiência na tua formação, sugiro que você comece a estudar esse assunto, porque é muito complicado a gente não saber o que cada receptor faz, o que cada enzima faz, para ler artigo científico. Aí é complicado demais. A gente entende todos os nomes, mas não entende o que esses nomes estão fazendo. A gente sofre, né? Mas é um assunto muito gostoso, né? Nesse ano, em algum momento desse ano, eu não vou prometer data, porque eu estou muito atrasada com as gravações das aulas, eu vou novamente lançar o meu curso de Química e Farmacologia dos Óleos Essenciais. Até lá, ficam essas dicas que eu passei para vocês, né? Então agora você já sabe bem a diferença entre a química e a farmacologia dos óleos essenciais. E aí você pode dizer para mim se você está com mais vontade de estudar a química mesmo ou a farmacologia, tá bom? Um beijo e até a próxima.